Olá, vou dar início ao vídeo de apresentação sobre a análise macroeconômica da África do Sul. Este vídeo é um resumo do documento que nós realizamos com essas informações. A equipe é composta por Álvaro, por mim André, Cícero, David, Gabriel e Lucas. O primeiro tópico é sobre a descrição breve do país, onde nós falaremos sobre localização e território, nós falaremos uma breve história da África do Sul, tipo de governo, população e cultura. Nós temos aqui a bandeira da África do Sul. A África do Sul está localizada ao extremo sul do continente africano. Aqui nós temos um dos principais centros urbanos do país, que é Pretória, sede do poder executivo, Cidade do Cabo, sede do poder legislativo, Bloemfontein, que é a sede do poder judiciário. O país é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico, e possui fronteiras com Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Eswatini e possui um enclave com Lesoto. Desde 1994, a Constituição mais recente do país reconhece 9 províncias na África do Sul. A África do Sul possui uma diversidade de zonas climáticas, como pode ser visto aqui, mas predominantemente o clima é temperado, por estar próximo ao Trópico de Capricórnio e o clima possui influência dos oceanos Atlântico e Índico mencionados anteriormente. Além disso, há uma grande diversidade da topografia da região, que também contribui para essa biodiversidade da região. Agora eu vou falar brevemente sobre a história da África do Sul. A África do Sul foi oficialmente colonizada pelos holandeses inicialmente em 1652, e em 1802 houve um acordo com a Holanda e o Reino Unido, onde o território que atualmente está localizado na África do Sul passou à mão dos ingleses. E em 1910 houve a independência da África do Sul com o governo da União Sul-Africana, que assumiu o poder. Mesmo após a independência, ainda havia uma grande desigualdade entre os grupos étnicos. E após a independência, um pouco depois, até 1994, vigorou por 46 anos o regime de segregação racial conhecido como Apartheid, onde a desigualdade entre as etnias foi acentuada. E em 1994, quando houve a atual Constituição da África do Sul, houve uma eleição geral com todos os povos africanos, e Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro do país. Isso foi um marco para o país. E o tipo de governo da África do Sul é um sistema composto por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E atualmente o presidente, que é o chefe do poder executivo, é o Cyril Ramaphosa. Agora, a população da África do Sul ela está bastante concentrada nos litorais e na região Nordeste. Esses aqui são os principais centros urbanos da região, e aqui é a população estratificada: negros, pardos, indianos ou asiáticos e brancos. Oficialmente, a África do Sul reconhece 11 línguas oficiais no país, e a mais falada por quase um quarto da população é a isiZulu. Também tem Afrikaans, isiXhosa e o inglês. E a culinária da África do Sul é bastante baseada em carnes, e um prato bastante conhecido lá é o braai, que é bem parecido com o churrasco que nós temos aqui no Brasil. E também a África do Sul possui grandes vinícolas ali na região mais ao sul do país. Vamos falar um pouco agora sobre a análise monetária histórica da moeda da África do Sul. A moeda da África do Sul é o Rand sul-africano, conhecido pela sigla ZAR. Ela foi instituída em 1961, o ano de proclamação da República na África do Sul, quando ela se separou da comunidade que à época tinha com a Inglaterra, e depois veio a passar a fazer parte da Commonwealth posteriormente. E ela tem circulação oficial além da África do Sul na chamada Área Monetária Comum, que é composta por ela, África do Sul, Lesoto, Namíbia e Eswatini, que são países ali limítrofes com a África do Sul, na chamada África Austral.
Aqui nós temos alguns exemplos de moedas do rand. E as notas elas são formadas por uma face com o busto do Nelson Mandela e na outra face, na face oposta, com algum dos chamados 5 grandes animais, que são os maiores animais da savana africana. Daí nós temos que quando o rand foi estabelecido, seu valor estava em 0,72 em relação ao dólar e seu valor esteve bastante estável, por volta desse preço nas décadas de 60 e 70, variando entre 0,7 e 0,9 em relação ao dólar. Mas no final do século XX, quando estava se aproximando ali o final do regime do apartheid, muita instabilidade política e pressões econômicas e políticas até a nível internacional fizeram com que a economia da África do Sul sofresse bastante e a moeda se desvalorizasse. Porém, sua maior desvalorização de um ano para o outro ocorreria em 2001, quando, devido à crise regional no governo do Zimbábue, que começou justamente uma hiperinflação no ano de 2000, e a tragédia econômica no Zimbábue acabou impactando também a economia da África do Sul. E também na época houve uma pequena crise econômica nos Estados Unidos. E depois veio também a crise de 2008, que essa foi uma crise global. Mas mesmo com essas duas fortes quedas sofridas na moeda, em 2001 e 2008, ela conseguiu se recuperar rapidamente, retornando ao seu valor que estava anteriormente à crise, em 2 anos depois que ela passou. Aqui nós temos um gráfico fornecido pelo próprio Federal Reserve dos Estados Unidos, que mostra a relação do dólar para o rand sul-africano ao longo do tempo, desde 1971, se não me engano, esse gráfico. E aqui nós temos, que aqui na década de 70 e começo da década de 80, o rand estava mais valioso do que o dólar. Aqui no gráfico não dá para ver, mas está abaixo de 1. E o ano que o dólar foi passar o rand em valor foi em 1982, que passou o dólar a ser mais valioso do que o rand. E a partir dali, o rand começa a se desvalorizar. Quando chega no final da década de 1990, o rand está a 6 por cada dólar. E aqui nós vemos, no ano de 2001, um forte impacto na moeda, uma grande desvalorização. E essas faixas verticais aqui, em cinza, elas representam, segundo o Federal Reserve, momentos em que a economia americana estava em recessão. Temos aqui também a crise econômica de 2008, e depois disso, uma forte desvalorização na moeda, com destaque aqui para o período da pandemia, aqui, um pouco depois de 2020. Complexidade industrial do país. A África do Sul tem exportações fortemente baseadas em minérios e metais, apresenta uma industrialização tardia, como a maioria dos países africanos, uma produção pouco diversificada. O país exportou em 2021 um total de 147 bilhões de dólares. No ano de 2011, o país exportou 143 bilhões de dólares. Os principais destinos das exportações de 2021 foram China, Estados Unidos e Alemanha. E o país, em 2021, foi o 68º colocado no Índice de Complexidade Econômica da Universidade de Harvard. No setor primário, a gente observa uma forte extração de minérios, constituindo o maior valor absoluto das exportações. Destaque na produção de platina, do qual o país é o maior produtor mundial. Produção relevante de ouro, ferro, diamante e manganês, dentre outros. O país também tem uma boa produção agrícola, com destaque para a produção de frutas cítricas, uva, cana-de-açúcar, milho, dentre outros. Um importante setor pecuário, com forte produção de frango, carne bovina, carne suína, leite de vaca, ovo de galinha e lã. Setor secundário. A gente observa que, devido à industrialização tardia do país, ele enfrenta dificuldades para diversificar o setor industrial, mas o país tem uma forte produção de aço e maquinaria, uma produção relevante de carros. Em 2022, o país foi o 21º maior exportador, com presença de fábricas de empresas como BMW, Ford, Toyota e Volkswagen. O país também tem uma boa produção de motores e suas partes, uma produção destacável de vinho, uma produção mais voltada para o mercado interno de produtos de pequeno valor agregado, bebidas, produtos têxteis e alimentos. No setor terciário, a gente observa uma força razoável do setor de TI e comunicações, um turismo bastante forte, com destaque para a realização de safaris,
aproveitando da valorizada fauna e flora africanas, e devido à força da sua economia, o país é também um importante centro financeiro do continente africano. Em 2011, a gente tem esse map aqui das exportações. O setor de serviços foi dominado pelo turismo. Aqui a gente observa a dominância dos minérios e recursos minerais, ouro, platina, diamantes, ferro, carvão, petróleos e outros refinados aqui. Aqui a gente tem as ligas metálicas, aço, alumínio, outros derivados de metais. Aqui o setor de agricultura. Aqui o setor de veículos, com a boa produção de carros, motores para veículos e partes dos motores. Aqui um setor pequeno de indústria química. Aqui um setor relevante de maquinarias. Um setor também bastante pequeno de eletrônica e de indústria têxtil. Em 2021, a gente observa que o panorama geral não mudou muito. Entretanto, o turismo foi afetado pela pandemia de Covid-19. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e hoje a gente vai explorar um aspecto crucial da economia da África do Sul, que é a inflação. A gente vai começar com uma visão geral da inflação, né, ao longo dos anos. Primeiramente, eu vou tentar explicar o que é inflação, né, que é o aumento dos preços das coisas que a gente compra, né, como comida, roupa. E quando a inflação sobe, o dinheiro que temos compra menos coisas do que antes. Isso é medido para o que a gente chama de índice de preço ao consumidor, ou Consumer Price Index, né, que é a principal medida de inflação da África do Sul. E falando sobre os índices mais recentes disponíveis, a gente tem recentemente a África do Sul, né, ela registrou uma taxa de inflação anual de cerca de 5,31% em março de 2024 em relação a março de 2023, ou seja, aumentou 5,31% em relação a março de 2023. E a gente tem duas formas, né, de analisar a inflação, que é justamente anualmente ou mensalmente, né? Anualmente, que é geralmente chamado de year on year, a gente analisa geralmente a variação anual, ou seja, a gente compara o mês de março de 2024 com o março de 2023. Já a mensal, que é month on month, a gente analisa geralmente de março de 2024 para fevereiro de 2024, né? Então a gente vê que a inflação mensal de março de 2024 foi de cerca de 0,79%, né, em relação a fevereiro de 2024. E, então, esses números eles também indicam uma certa estabilidade, não aumentou mais do que 1%, então isso indica uma certa estabilidade, né, nos preços. E agora, partindo para a análise histórica, a gente vê que nos anos 70 a inflação da África do Sul começou a aumentar, né, começou a atingir cerca de valores de 11, 12%, a inflação média começou a atingir cerca de 11, 12%, né, no ano, e terminou os anos 70 com um índice relativamente alto, né? Só que nos anos 80 foi pior. Nos anos 80 a gente chegou a cerca de 18,66% de taxa de inflação média em 1986, apesar de ter uma diminuição no começo do ano. E nos anos 70 a alta inflação se deve principalmente às sanções internacionais, choque de petróleo, e nos anos 80 se deve principalmente a crises internas em relação ao apartheid. E veio diminuir já em 1990, né? Porque o país aboliu, no caso, o apartheid, né, e começou a diminuir até nos anos 2000, boom das commodities, e só voltou a aumentar novamente em 2008, né, e depois o país conseguiu se reestruturar, conseguiu se estabilizar e está relativamente, vamos dizer assim, estável, né, entre 5% e 7%. E aqui nesses outros gráficos a gente consegue ver a taxa de inflação year on year, ou seja, a gente compara a variação percentual por ano, né? E que a gente está fazendo por semestre. Então a gente consegue ver que realmente que nos anos 70 começou a aumentar até chegar no ápice aqui no meio dos anos 80, né? Que foi em 1985, 1986, que chegou cerca de 21%, né, em janeiro de 86 em relação a janeiro de 85. Então teve um aumento de 21% em relação a janeiro de 85, em relação a janeiro de 85, né? E aqui nos anos 90 vai diminuindo, né? E até se estabilizar no período que a gente está atualmente. Bem, agora a gente vai fazer uma análise da dívida bruta em função de PIB da África do Sul e em seguida fazer uma comparação com outros países. Primeiramente, os dados que a seguir eles foram retirados do IMF, que é o International Monetary Fund, em tradução literal seria
Fundo Monetário Internacional, e ela é uma instituição filiada à ONU, que foi criada em 1944. Esse primeiro gráfico ele é uma análise individual da África do Sul e mostra a evolução da dívida a partir do ano 2000 até 2024 e previsões da evolução da dívida de 2024 até 2029. Aqui está a curva e suas respectivas dívidas em percentuagem de PIB associado a cada ano. Para compreender os motivos deste comportamento da curva, é interessante avaliar os momentos históricos nesse período, que podem e que vieram a impactar na economia do país. Primeiramente, a gente pode destacar o boom das commodities, que ocorreu dos anos 2000 até 2004, 2014, a crise imobiliária dos Estados Unidos, que ocorreu em 2008, a crise energética da África do Sul, que começou em 2008 e perdura até hoje, ano 2024, e a pandemia do Covid-19. Como podemos ver no gráfico aqui, dos anos 2000 até o ano 2008, houve uma queda na dívida, que foi afetado pelo boom das commodities, já que houve um maior crescimento econômico e, como consequência, uma menor necessidade de gerar endividamento, como, por exemplo, recorrer a empréstimos para financiar os gastos. No entanto, a gente pode perceber que, a partir de 2008, teve uma dívida crescente, que já se deu pela crise imobiliária dos Estados Unidos, que impactou a economia mundial, e pela crise energética do próprio país. E, como o restante do mundo, a economia da África do Sul foi também afetada pela pandemia e gerou a necessidade de gerar mais gastos por parte do país, o que, consequentemente, resulta em um aumento da dívida. Aqui, em seguida, a gente tem a dívida bruta do BRICS, que é um bloco econômico que a África do Sul também faz parte. E a gente pode ver que o comportamento da dívida é bem característico de países emergentes, como a África do Sul. A única exceção aqui é mais a Rússia, que tem uma dívida por PIB menor que o restante dos países aqui do BRICS. E também a gente pode perceber que há uma tendência em cada um desses países de crescimento da dívida. Aqui, outra análise interessante é uma comparação com o G7, que é composto pelo Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. É estranho ver que a dívida pública, a dívida bruta, é bem maior do que países emergentes, mas quando a gente faz uma análise em contexto geral, esses países eles têm uma postura de liderança, principalmente em crises financeiras, e eles apresentam uma maior confiabilidade, o que possibilita com que eles adotem políticas de acumulação de dívidas. E isso. A taxa básica de juros mais recente disponível na África do Sul e a comparação da sua taxa com outros países. O Banco Central da África do Sul determinou que a taxa básica de juros deva ser 8,25%. A instituição estabeleceu esse valor e manteve a mesma taxa do ano anterior, pois está consistente com a elevada perspectiva de inflação. Se nós compararmos essa taxa com a taxa de juros de outros 19 membros que constituem a Organização Internacional G20, a África do Sul possui um dos maiores percentuais, possuindo a sexta maior taxa de juros. Agora vamos falar sobre PIB. O PIB é a soma de riquezas que uma região produz e é um forte indicador da macroeconomia. A diferença entre PIB real e nominal é que o real considera a inflação, enquanto o nominal não considera. E além disso, o PIB pode ser calculado com base em despesa, produto ou rendimento de um país. Este é um histórico recente de 2 anos e meio do PIB da África do Sul após a pandemia de Covid-19. Podemos observar um forte crescimento econômico no primeiro mês e um crescimento moderado depois. Este é o histórico do PIB da África do Sul de 1960 a 2023. Podemos identificar alguns acontecimentos importantes, como em 2009, com a grande recessão global, em 2016, com uma crise política de corrupção na África do Sul, e em 2020, com a pandemia mundial de Covid-19.
Esta é uma comparação do PIB da África do Sul com o de outros países. Em azul claro está o PIB da África do Sul, em azul escuro está o PIB da Nigéria, em verde está o PIB do Egito e em rosa está o PIB da Austrália. Percebe-se que os PIBs das 3 atuais maiores economias do continente africano são parecidos e bastante instáveis. Olá, eu sou o Gabriel Pinheiro e eu vou falar sobre o PIB per capita da África do Sul, sobre a anual, análise dessa história e também comparação com outros países. O PIB per capita é uma medida econômica em que a gente pega o produto interno bruto do país e divide pela quantidade de pessoas. E geralmente é muito utilizado para analisar a qualidade de vida da população, né? O PIB per capita da África do Sul, em 2023, que são as mais recentes que a gente tem do Fundo Monetário Internacional, diz que o PIB per capita foi de 6.188, que está ali entre valores de países em desenvolvimento, né? E também tem esse valor representa um declínio em relação a 2022, de 8,17%. A análise dessa história do PIB per capita, né? Então, o PIB per capita ele representa vários altos e baixos da economia sul-africana, sucessos, fracassos, crises, e a gente vê que nos anos 80 a gente tem um PIB per capita bem baixo, né? O menor valor de 1980 até 2023 foi de cerca de 1909 em 1985, e o maior valor em 2011, que foi de 8.737, né? E a gente vê que diminuiu bastante de lá pra cá, né? E ficou oscilando entre 6.000, 7.000, 5.000. E a maior variação anual do PIB per capita foi de 2002 para 2003, que subiu de 2.791 para 4.201, 4.209, e foi uma variação de cerca de 50% de aumento no PIB per capita, né? Foi bem alto, assim. Isso pode dever ao boom da sua norte, subir, ter aumentado tanto, e é isso. Para a comparação do PIB per capita com de outros países, né? Os critérios de comparação foram a localização, a proximidade de valores e os primeiros do ranking, né? A localização são os países próximos da África do Sul. A gente tem Botswana, Moçambique, Namíbia e Lesoto, e apenas de 10 países, apenas Botswana tem um PIB per capita maior. Como a gente consegue ver aqui, Botswana tem 7.600 e alguma coisa, e a África do Sul 6.138, como a gente viu, né? E proximidade de valores, são países que têm um PIB per capita próximo da África do Sul, né? A gente consegue ver que tem Kosovo, Fiji, Líbia e Ilhas Marshall, e desses países a Líbia é um país da África, então, e a Líbia possui um PIB per capita ligeiramente também maior do que o da África do Sul, né? Mas a gente vê que não é tão alto, não é tão alto. Como a gente consegue ver aqui nos primeiros do ranking, como Luxemburgo e Irlanda, que a diferença é gigantesca, né? Quase 100 mil a mais. E a África do Sul também está na posição 104 do ranking, né? De acordo com o Fundo Monetário Internacional, então está ali entre os países em desenvolvimento e está lutando aí para melhorar o seu cenário econômico. Agora a gente vai realizar uma análise da distribuição de renda da África do Sul via índice de Gini e vai fazer uma comparação com os índices de Gini de outros países. O índice de Gini da África do Sul ele é de 63%, o que torna este o país o maior em desigualdade na distribuição de rendas e riquezas. O principal fator da maior distribuição no país é o racial, que advém do apartheid. Só o fator racial ele é responsável por 41% da desigualdade de renda e 30% da educação. Também a desigualdade de gênero é um fator que contribui para essa desigualdade de forma geral. As mulheres recebem, em média, 30% menos do que os homens com a escolaridade equivalente. Os maiores índices de Gini são desses países à esquerda, que é a África do Sul, a Nâmbia, a Zâmbia, a República Centro-Africana. Uma coisa que é específica desses países é que eles dependem bastante de commodities. Já na direita a gente tem os países com os menores índices de Gini, sendo eles Belarus, Eslovênia e Eslováquia. E uma característica específica da economia deles é que eles apresentam uma diversificação e uma maior industrialização. Vamos falar da análise de desenvolvimento humano da África do Sul e análise da série histórica e comparação com outros países. Aqui temos o gráfico do IDH dos 5 países que constituem o BRICS, inclusive a África do Sul, que é essa linha em roxo, entre os anos de 1990 a 2021. Entre 1990 ao ano de 1995, o IDH da África do Sul cresceu. Entre 1995 a 2004 houve um decrescimento, e entre 2004 a 2019 houve outro crescimento. E entre o ano de 2019 a 2021 decresceu novamente. Vemos que durante esse período a África do Sul houve uma oscilação diferente dos demais países do BRICS no seu IDH. Podemos ressaltar também que a partir do ano de 2014 a África do Sul saiu do índice de IDH médio, que é entre 0,55 a 0,7, e passou a ser maior que 0,7 e menor que 0,8 a partir do ano de 2014. Notamos que os outros países do BRICS, nesse período, principalmente entre 1994 e 95 até 2019, todos apenas cresceram o seu IDH. Brasil, a Rússia, a China e a Índia. A África do Sul, a diferença dela em relação a esse período entre esses outros países
é apenas o decrescimento entre 1995 a 2004. E outra diferença que pode se notar também é no período justamente de 2019 a 2021, que com exceção da China, todos os países nessa época houve um declínio do seu IDH, que é justamente a época onde foi deflagrada a pandemia da Covid-19.